Aprenda com Eliezer. Muito bem, então agora nós vamos começar a fazer exercícios sobre intencionalidade. Verifique comigo o seguinte: intencionalidade tem sinônimo. Então, sinônimo de intencionalidade pode ser propósito, finalidade, fim, objetivo. Então, quando alguma questão cobrar a respeito deste elemento do texto que faz com que o texto seja texto, que a gente chama de intencionalidade, pode ser que no comando apareça a palavra intencionalidade, mas pode ser que no comando apareça a palavra objetivo, propósito, fim, finalidade. Mas vai cobrar a mesma coisa. E a habilidade que você precisa dominar para responder bem a essa questão é uma habilidade básica, que é a habilidade de parafrasear. O que é paráfrase? Paráfrase é você dizer as mesmas ideias, mas com outras palavras. Você parafraseia quando faz isso. Então, parafrasear é recomunicar, recontar, redizer, com outras palavras, as mesmas mensagens. Esta habilidade é fundamental para responder as questões sobre intencionalidade. Verifique comigo lá no texto que a gente vai ver da Unimontes. Nós vamos resolver a questão da Unimontes agora, sobre intencionalidade. O texto, eu vou passar aqui rapidinho, só para você visualizar comigo a extensão do texto. O texto não é pequeno, então podemos adotar uma estratégia. Uma estratégia boa para ganhar tempo e eficiência. O que eu sugiro? Vai lendo as partes do texto e, quando puder, pare e verifique o que você entendeu daquela parte do texto. Vai dominando as ideias. Vamos fazer isso juntos? Então vamos lá. Podemos? Então vamos. Pessoas que vivem com HIV podem não transmitir o vírus. Entenda. Tratamento pode diminuir a carga de vírus no sangue a um nível indetectável. Bom, já descobrimos o assunto está relacionado a HIV. Esta prova, gente, eu só trazer aqui para vocês, essa prova foi aplicada agora no final de 2024 e do grupo 1. Então, foi aplicada pela manhã na prova da Unimontes aqui no vestibular tradicional, né? Vestibular mesmo, né? Programa de avaliação seriada. Essa aqui foi no vestibular. Grupo 1, aplicada pela manhã no final de 2024. Então, o que diz aqui? Vamos ler o texto? Pessoas que vivem com HIV podem não transmitir o vírus. Entenda. Tratamento pode diminuir a carga de vírus no sangue a um nível indetectável. Após décadas de combate e conscientização sobre o vírus HIV e a AIDS, a ciência já fez importantes avanços na prevenção e tratamento. O uso de medicamentos antirretrovirais, inclusive, torna possível que o vírus deixe de ser transmissível através de relações sexuais. O lema I é igual a I, que significa indetectável é igual a intransmissível, foi criado para popularizar a informação de que o vírus pode ser suprimido do corpo a ponto de deixar de ser transmitido, mesmo através de relações sexuais desprotegidas. Olha, então o que o texto já está dizendo? Ele está trazendo informação sobre medicamentos retrovirais, medicamentos indicados para pessoas com soro positivo, que lhes permite ter uma evolução no tratamento a ponto de que o vírus se torne indetectável e, por isso, se torna também intransmissível, a ponto de a pessoa que, outrora diagnosticado com o vírus HIV, possa ter relações sexuais desprotegidas porque não vai implicar risco para ninguém porque não há transmissão.
Então vamos ao terceiro parágrafo. Tá vendo que eu estou parafraseando? Então é interessante que você dê as paradinhas e vá verificando se você assimilou mesmo as ideias. Porque se não estiver assimilado, o que é conveniente? Releia a parte que você não entendeu bem. Então agora nós vamos ao terceiro parágrafo. A discussão sobre o vírus e a doença voltou à tona com as investigações do caso que envolveu o laboratório PCS Lab, no Rio de Janeiro, onde 6 pacientes contraíram o vírus HIV após passarem por transplantes de órgãos por conta de uma falha operacional nos testes de exames de sangue. Embora os avanços da ciência já permitam que portadores do vírus HIV vivam de maneira saudável, a informação é uma ferramenta essencial para garantir que as pessoas se testem e busquem acompanhamento médico e tratamento, ambos disponíveis na rede pública de saúde, por meio do Sistema Único de Saúde, SUS, caso recebam resultado positivo para o HIV. Então, o que a gente tem nesses 2 parágrafos subsequentes, o terceiro e o quarto, é que a discussão sobre medicação retroviral, com a possibilidade de tornar, de verificar a não transmissibilidade da doença, da AIDS, foi motivada essa discussão por causa daquela transmissão, da infecção de 6 pacientes com vírus HIV no exame de sangue que fizeram no laboratório PCS Lab no Rio de Janeiro. Essa notícia realmente abalou todo mundo, foi de grande repercussão. Então agora nós vamos a uma outra parte do texto. Conseguimos assimilar as ideias da parte anterior, então nós vamos a essa parte que tem o subtítulo I igual a I. O vírus da imunodeficiência humana, mais conhecido como HIV, ataca o sistema imunológico alterando o DNA das células linfócitos TCD4+, responsáveis por defender o organismo de doenças. Quando o vírus não é combatido por meio do uso de medicamentos, ele pode evoluir para a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Então, aqui tem uma descrição do que é o vírus de imunodeficiência humana, que é o vírus do HIV. É um vírus que ataca células de proteção do corpo. E quando eles evoluem na ação de combate a essas células, que são células linfócitos, vai implicar um diagnóstico da síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS. Próximo parágrafo. Ou seja, existem pessoas que vivem anos com o vírus HIV sem apresentar nenhum sintoma ou desenvolver a AIDS. As pessoas que desenvolvem a doença, geralmente, são as que não recebem diagnóstico precoce e não fazem tratamento adequadamente. Olha, então há pessoas, de acordo com os parágrafos, que têm o vírus HIV e não apresentam sintoma. Essas pessoas desenvolvem a doença, geralmente, quer dizer, as pessoas que desenvolvem a doença, em geral, são aquelas que não recebem um diagnóstico precoce e não fazem um tratamento. Quando uma pessoa, agora estou no próximo parágrafo, quando uma pessoa portadora do HIV, fazendo uso da terapia antirretroviral, consegue reduzir a quantidade de vírus no sangue a um nível indetectável pelos testes laboratoriais padrões, por ao menos 6 meses, o vírus deixa de ser transmissível por via sexual. Por isso, indetectável é igual a intransmissível. Então, o que essa parte do texto faz? Ele descreve, detalha, o que já trouxe de informação objetivamente no parágrafo anterior. Então, pessoas que, com diagnóstico, entram em tratamento e com tratamento têm
medicação retroviral podem desenvolver bem o tratamento, de modo que, fazendo alguns exames, né, regularmente, é possível que não haja mais a detecção do vírus, e isso, num padrão de ao menos 6 meses de detecção, a pessoa pode ter também o quadro de intransmissibilidade, ou, se for indetectável o vírus, quer dizer que o vírus é intransmissível dentro desses 6 meses. Mudança na qualidade de vida. A possibilidade de viver com HIV sem transmiti-lo através das relações sexuais permite que as pessoas portadoras do vírus recuperem uma maior qualidade de vida e possam escolher, junto a seus parceiros, a possibilidade de relações sexuais sem proteção. No entanto, é importante notar que não há dados definitivos por quanto tempo uma pessoa precisa tomar os remédios antirretrovirais para que o vírus seja suprimido a esse ponto. A única maneira de saber se a carga viral está suprimida ou não no sangue é através de testes de carga viral. Então, o que esses 2 últimos parágrafos afirmam é que quando uma pessoa chega a um diagnóstico de indetecção do vírus e de intransmissibilidade do vírus, a pessoa tem uma qualidade de vida resgatada a ponto de poder escolher com o parceiro se há necessidade, se há a decisão de continuar com relação com proteção ou sem proteção. Mas, diz o texto na parte final, isso só é certificado através de exames de carga viral. Muito bem, o que significa que o tempo de tratamento com os remédios retrovirais pode ser diferente de paciente para paciente. Olha, nós temos condição de resolver a questão número 1. A questão número 1 é sobre intencionalidade. Olha o comando da questão, gente. A tessitura textual é composta por vários fatores de textualidade. São 7 os fatores de textualidade, você lembra? Quais são? Coerência, coesão, intencionalidade, situacionalidade, aceitabilidade, informatividade e intertextualidade. Isso aí. Então, a tessitura textual é composta por vários fatores de textualidade, 7. Sendo um deles a intencionalidade. A esse respeito, tendo como referência o texto 1, a sua intencionalidade é, ou seja, o propósito do texto, qual que é? Qual que é a finalidade do texto? Qual que é o objetivo do texto? Em outras palavras, isso está perguntando. Seria a letra A, alertar o leitor de que o HIV ainda é uma infecção que não possui cura, logo é preciso ficar atento quanto ao seu contágio? É isso mesmo que o texto está dizendo? Será que essa alternativa nos confunde? De jeito nenhum, nós dominamos o texto, nós sabemos redizer o texto. O que o texto está trazendo, motivado por aquela notícia do laboratório lá do Rio de Janeiro, que infectou 6 pacientes no exame de sangue, o que o texto nos traz é que há tratamento com medicamento retroviral que permite com que pacientes cheguem a um quadro em que o vírus seja indetectável e, por isso, intransmissível, e podem resgatar sua qualidade de vida. Então, não está alertando de que a infecção não possibilita cura. Então, a letra A está errada, não é esse o propósito do texto. Letra B. Divulgar que nos tempos odiernos é possível que, com o uso de medicações retrovirais, o vírus possa ficar indetectável a ponto de não ser transmitido por relações sexuais. Exatamente é o que nós acabamos de afirmar como síntese do texto. O que diz a letra B combina com o que nós entendemos. Vamos ver a letra C. Esclarecer que, embora haja medicações retrovirais, isso não garante que o vírus não seja transmitido. Poxa,
A letra C está negando o que o texto está nos dizendo. Então a letra C está errada também, porque ela diz exatamente o oposto que o texto nos informa. A letra D, tornar pública a informação de que, mesmo usando os antirretrovirais, é possível desenvolver a AIDS, independentemente de quando comece a tomá-los. O texto não traz essa informação de risco em relação os medicamentos antirretrovirais. O que o texto foca é informar que, com medicamentos antirretrovirais, é possível desenvolver o tratamento de modo que o paciente tenha uma condição em que o vírus seja indetectável e, por isso, intransmissível, o que lhe permite resgatar a condição de ter relações sexuais sem proteção. Qual é a letra que traduz isso? Letra B. É isso aí. Então, a resposta vai ser a letra B. Muito bem. Agora nós vamos pular para a questão número 3 da mesma prova da Unimontes. A prova foi aplicada em 2024, no grupo 1. E o que vamos ver agora é o elemento da textualidade, o elemento coesão. Coesão, lembrando bem rapidamente, é aquele elemento que diz respeito aos mecanismos, aos recursos linguísticos para assegurar ao texto uma unidade, e isso é visível no texto. Às vezes é uma conjunção, um articulador, né, que há no texto, pode ser algum sinônimo ou até mesmo um pronome que aponte para algo posterior no texto, algo anterior no texto. Se retoma, é anafórico. Se aponta para algo anterior, é anafórico. Se aponta para algo posterior, é catafórico. Muito bem, então vamos lá à questão. Considere o trecho a seguir para responder essa questão. A possibilidade de viver com HIV sem transmiti-lo através das relações sexuais permite que as pessoas portadoras do vírus recuperem uma maior qualidade de vida e possam escolher, junto a seus parceiros, a possibilidade de ter relações sexuais sem proteção. No entanto, é importante notar que não há dados definitivos sobre por quanto tempo uma pessoa precisa tomar os remédios antirretrovirais para que o vírus seja suprimido a esse ponto. A única maneira de saber se a carga viral está suprimida ou não no sangue é através de testes de carga viral. Então, essa questão número 3 lida com coesão. E olha o comando. Quanto ao uso do pronome esse, o pronome esse está destacado lá no texto, você está vendo? Está aqui, ó, destacadinho. Né? Muito bem. Este é o pronome. Quanto ao pronome esse, qual a função anafórica? Opa, se a função anafórica, tudo que é anafórico, retoma. Então, ele está retomando algum trecho, alguma expressão. E a que dele se refere? Então, vamos lá. Ó. O texto começa assim. Ó, a possibilidade de viver com HIV sem transmiti-lo através de relações sexuais permite que as pessoas portadoras do vírus recuperem uma maior qualidade de vida e possam escolher, junto a seus parceiros, a possibilidade de não ter relações sexuais sem proteção. De ter relações sexuais sem proteção. No entanto, é importante notar que não há dados definitivos sobre por quanto tempo uma pessoa precisa tomar remédios antirretrovirais para que o vírus seja suprimido a esse ponto. A que ponto? Bom, a ponto de a pessoa poder escolher, junto a seus parceiros, a possibilidade de ter relações sexuais
sem proteção. Então, quanto ao uso do pronome esse, qual a função anafórica e a que ideia ele se refere? Letra A. Esse encapsula a ideia de que a possibilidade de ter relações sem proteção. Ou letra B. Retoma a ideia de que não há dados definitivos sobre o tempo de uso de medicação. Letra C. Apresenta a ideia da importância de se fazerem testes para a identificação da carga viral. Letra D, de dado. Esse apresenta a ideia de que é possível atingir maior quantidade de vida, qualidade de vida com a utilização do antirretroviral. Né? Na verdade, ele está dizendo, quando diz assim, o vírus seja suprimido a esse ponto. Qual ponto? O ponto de poder escolher com parceiros, ter relações sexuais sem proteção. Então, ele se refere exatamente ao que está dito na letra A. Marquemos a letra A. Muito bem. Agora nós vamos à questão número 6. A questão número 6 envolve textualidade, mas textualidade em todos os aspectos, tá? Então, é provável haver alguma questão que exija de você tudo, lembrar tudo. Lembrar os 7 elementos. Quais são eles? Coerência, coesão, intencionalidade, situacionalidade, aceitabilidade, informatividade e intertextualidade. Se precisar de rever qualquer um deles, eu sugiro que você reveja a nossa aula teórica sobre esse assunto. Veja com calma, domine bem, mas é interessante que você adote uma estratégia. Qual? Para cada uma dessas partes, ou cada um desses elementos que fazem com que o texto seja um texto, use um sinônimo para referência. Legal. Por exemplo, coerência. Eu gosto da palavra compatibilidade. Coesão, interligação das partes do texto. Situacionalidade, contexto. Situação é o contexto, ou circunstância. Aceitabilidade, eu penso no receptor. Entendeu? Adequação ao receptor. Aceitabilidade. Informatividade, então é conteúdo. Velho e novo, conteúdo conhecido e desconhecido. A intencionalidade, propósito, objetivo. E intertextualidade, relação entre textos. Acredito que eu falei todos eles. Coesão, interligação, coerência, compatibilidade, situacionalidade, contexto, aceitabilidade, adequação ao receptor, informatividade, conteúdo novo e velho, né, em equilíbrio, intencionalidade, propósito e intertextualidade, interrelação de texto. Ótimo. Então agora o que temos? O texto para a questão 6. Leia o texto a seguir para responder a questão número 6. O texto é um cartaz. Dezembro Vermelho, mês de enfrentamento ao HIV/AIDS e outras IST. Dezembro Vermelho marca uma mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, chamando a atenção para a prevenção e a assistência à proteção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. Bom, aí a fonte, né? Tranquilo. Vamos ao que pede a questão número 6. Gente, vou falar para vocês. Não precisava ler o texto, não. Quer ver? Quer ver que não precisava ler o texto? Bastava você lembrar, ou vai bastar você lembrar essas relações que eu acabei de estabelecer aqui com vocês entre o que seriam bons sinônimos, as referências, palavrinhas para poder lembrar cada um dos 7 elementos. Quer ver? Tendo em vista que o texto 3 é uma campanha do governo federal visando a divulgação da importância da prevenção às IST, qual fator de textualidade se refere à importância
importância do contexto para a propagação desse discurso. Gente, qual é, eu vou anotar aqui com você, qual é a expressão importante nesse comando, Qual fator da textualidade se refere à importância do contexto? A palavra contexto, para mim, é reveladora. Qual deles que está relacionado ao contexto? Então, vamos lá. É a letra A, aceitabilidade, já que mensura a capacidade da aceitação desse texto. Aceitabilidade está muito focada nas adequações à aceitação do receptor. Então, é um elemento bem específico, não é o contexto, é especialmente o receptor. Intertextualidade, uma vez que há um entrecruzamento de texto, todo texto é um entrecruzamento de textos. Nenhum texto é original. Então, isso não é dependente do contexto. Informatividade, já que a intenção é apenas informacional, não, o texto ele não tem apenas uma intenção informacional. Isso é um cartaz. O cartaz é para despertar também, né, uma consciência sobre a prevenção e tratamento da doença. Situacionalidade, uma vez que envolve o lugar, a hora, a circunstância? Sim. Porque se a importância é do contexto, é importante o fato de ser em dezembro, não é fato? É importante o fato de ser relacionado a um grupo específico, né, um momento específico desse grupo no ano, que é o período da campanha mais focada. Então, é o contexto. Quando escreveu a importância do contexto, eu já não tinha dúvida. Situacionalidade, letra D. Sinceramente, quando eu vi isso aqui, não precisaria nem de ler o texto. É situacionalidade. Não foi isso que nós dissemos? Situacionalidade, contexto. Então, fecha aí que você vai acertar. Valeu?